Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 2, e o nosso tema é a mordomia do corpo. Irmão, nós vamos ver nessa lição como nós temos que fazer, nós temos que ter o cuidado com o nosso corpo. Nós apenas administramos o corpo que nos é emprestado. O nosso texto que está em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso culto tem que ser racional, nós temos que saber e raciocinar acerca do culto. Mas isso não é a questão aqui neste versículo ao qual foi empregado nesta lição. O nosso corpo como sacrifício vivo. Irmãos, nós estamos nos colocando à disposição de Deus para que Deus venha usar a nossa vida como Ele quiser. É claro, o corpo que nós temos é um corpo emprestado, mas nós temos o livre-arbítrio de escolher. A nossa verdade prática: o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Eu acho estranho que às vezes as pessoas falam assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Nada disso, o corpo não é seu, isso é um corpo emprestado, que nós, naquele grande dia, vamos prestar contas. 1 Coríntios capítulo 6, do 13, versículo 13 ao 20, diz assim: Os manjares são para o vento são para os manjares, porém aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição. Quando fala aqui prostituição, não é questão, eu creio que todos entendem, que não é questão de a pessoa estar se prostituindo no sentido de se vender o seu corpo como prostitutas fazem, como homens que também se prostituem, vendem o seu corpo por troca de sexo, faz essa barganha. Não é só isso, é questão do adultério, é prostituição, a fornicação é prostituição. Então esses são questões de prostituição. Então aqui nós vemos que o nosso corpo tem que ser preservado dessas coisas. Ora, Deus também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará e não a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Irmãos, como nós somos membros de Cristo, nós somos o quê? O que nós somos? Nós somos administradores da nossa parte. Então quando a gente faz a coisa certa e se junta com o corpo ele vai bem. Agora, como que é uma parte que está fazendo a coisa errada, vai ficar o quê? Vai ficar em dificuldade. É a mesma coisa de falar, às vezes, o Brasil é corrupto, que o Brasil é corrupto, que o governo é corrupto, então por isso que eu sou corrupto. Então o que acontece? Se não começar nas pequenas coisas uma mudança, como é que a gente vai querer mudança nas grandes coisas? Então, aqui a mudança tem que partir de nós. Nós temos que fazer a nossa parte como membros do corpo de Cristo. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Eu estou pulando aqui porque para a gente ter mais tempo para falar acerca da aula. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Nós temos que estar no mesmo Espírito com o Senhor, com o nosso Senhor. Temos que estar no mesmo desejo, com a mesma vontade, o mesmo Espírito. Temos que estar em conexão com o nosso Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós temos que glorificar a Deus com o nosso corpo fazendo bem, procurando que cada vez fazer melhor para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Então nós temos que nos preservar, irmãos, preservar o nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, fazer exercícios físicos, claro, de uma maneira para um corpo saudável, para que nós temos um corpo saudável, e então tudo isso é lícito para o corpo funcional. Aqui na nossa introdução, nessa lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. Deus fez o homem com um corpo perfeito. Adão tinha um corpo, claro, alguns dizem que muito superior ao nosso, no sentido de que ele estava na sua estatura perfeita. Depois que ele caiu da queda, perdeu-se muitas virtudes do corpo, daquilo que pode se fazer com o corpo. Mas nós vemos aqui que Deus é misericordioso e contudo Ele cuida de nós e nos dá a possibilidade do arrependimento. Como eu sempre venho falando acerca do arrependimento. No tópico 1, a dimensão material do corpo, a formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. É engraçado porque Deus não falou haja o homem. Tudo que Deus falou foi haja os animais, haja
luz, e tudo isso foi acontecendo da forma. Mas quando foi o homem, Deus formou o homem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos. É claro, a gente atribui a trindade, mas Deus vê que Deus fez o homem. Deus não falou, haja. Deus falou, haja, 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 e as coisas aconteceram. Mas quando foi o homem, o que aconteceu? Deus fez o homem. Claro, Deus fez o homem para administrar tudo aquilo que está nessa terra. Mas de que forma que ele administra bem? Quando ele está bem com Deus, quando o seu corpo está bem. Estudiosos, psicanalistas dizem que quem pratica exercício físico, eu estou falando de exercício físico mais uma vez, não estou falando de malhação, de musculação, de ir para academia, não é isso. Fazer uma caminhada, se for possível fazer uma corrida, andar de bicicleta, algo que faça com que o corpo se movimente, que às vezes tem pessoas que trabalham no serviço braçal já tem, né, essa possibilidade, mas aqueles que não, hoje em dia trabalham muito parado no escritório, ou mexendo no computador em um outro lugar que não seja um escritório, então hoje as pessoas estão mais paradas. Então aqui, o que Deus fez? Deus fez a formação de um corpo maravilhoso, Deus fez o homem, Deus fez um corpo, um homem, um ser pensante, um racional, que sabe aquilo que pode fazer, que tem limitações, claro, depois da queda, porém, ele foi feito um homem, Deus fez um homem, Deus desenhou o homem, Deus formou o homem do pó da terra, claro, o alimento dessa terra, soprou nas narinas no homem, alma vivente, mas o corpo do homem, aquilo que nós usamos nessa terra, quem formou foi Deus, Deus fez o corpo do homem. A estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhoso foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas, seus sinais trafegam ao longo dos nervos até o máximo de 360 km. Irmãos, quando fala aqui algumas estimativas que a ciência dá, o cérebro tem 1 trilhão de células nervosas, irmãos, eles chutam, claro, falam acerca da quantidade. Nós sabemos que o corpo do homem é muito, muito complexo. O homem não consegue construir nada semelhante ao corpo, ao seu corpo, ao ser humano, que tem sentimentos, que tem desejos, que tem vontades. O homem pode até fazer agora, como está sendo criada a inteligência artificial, que processa, que consegue fazer coisas, mas não tem sentimento, não tem sensibilidade. Então, a estrutura do corpo humano é isso. Aqui vai falar de 10 bilhões de vasos capilares, vai falar de toda a estrutura do ser humano, que a ciência, cada dia mais que vai estudando o homem, vai descobrindo mais coisas sobre o homem. Cada dia mais que se estuda sobre o corpo humano, sobre o cérebro, sobre o coração, principalmente sobre o cérebro, estudos sobre o cérebro humano são bem complexos, são muitos estudos que são feitos e eles nunca chegam ao fim. Ou seja, o homem nem sabe coisas que ele tem, mas Deus que formou sabe. Aqui no nosso tópico 2, a dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. O corpo do pecado. Neste versículo que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Claro, nós crucificamos quando nós morremos para este mundo, aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós morremos para este mundo e nascemos para Deus. Então veja que o nosso corpo aqui na parte 1, o corpo do pecado, o corpo do pecado, nós somos formados em pecado, mas não precisa vivermos pecando. Então, nós somos criados em pecados, mas não precisa estarmos na prática do pecado. Então, o que acontece? Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior. Então, quem peca, é claro, a gente pensa para agir. Então, nós pensamos e logo nós agimos em seguida. Então, quem peca é o quê? É o corpo. Mas quem deseja é a alma. Então, a alma deseja e o corpo peca. Porque aqui no 2, no 1:2, casa terrestre, a expressão se refere-se à temporalidade do corpo, porque o corpo é passageiro. Este corpo é passageiro. Esse corpo, ele nasceu como um bebê, se formou, virou uma criança, que virou um adolescente, que virou um jovem, que virou um adulto. Depois a pessoa vai passando da idade, vai chegando na velhice. Então esse corpo é passageiro, esse corpo vai ficar. E ninguém vai
num cemitério um corpo que foi enterrado, colocar aí há um ano, chega lá o corpo está lá ainda. Não, o corpo dissolve. O corpo é dissolvido pela própria terra. Então veja que o corpo do homem é uma casa terrestre, porém é uma casa passageira. Aqui no 1.3, templo do Espírito Santo. E o corpo tem que ser templo do Espírito Santo, onde é a morada do Espírito, onde o Espírito Santo tem que habitar. O que significa o Espírito Santo habitar neste templo? O que significa? Ele ter autonomia para trabalhar, ir aonde quiser, fazer o que quiser e tomar a atitude que quiser, no sentido de que o Espírito Santo influenciando a nossa vida diária para não pecarmos contra Deus. Essa tem que ser a nossa mentalidade diante de Deus. Temos que ter essa mentalidade diante de Deus. Aqui no 2, pecados contra o corpo. Prostituição, adultério, homossexualidade, transexualidade. Eu vou resumir esses 3 aqui, por quê? Infelizmente hoje as pessoas acham não existe pecadinho e pecadão. Claro, de fato, na Bíblia não está falando pecadinho e pecadão, mas tem pecado que é para a morte. E que tipo de pecado que é para a morte? O pecado do corpo. O pecado que é para a morte do corpo não é pelo fato de a pessoa contrair uma doença sexualmente transmissível que também leva à morte. É questão que a pessoa está se afundando no pecado. Dificilmente o que a gente está querendo dizer, meus irmãos? O que eu quero dizer com isso? O que é a escritura? O que é o entendimento? O que eu entendo acerca das escrituras me leva a dizer com isso? Essa questão do adultério e fornicação, o que acontece? Se a pessoa tem a possibilidade, claro, as pessoas podem pecar, podem fornicar, pode não. As pessoas falham nessa questão, falham ao fornicar, falham em adulterar. Fornicação é um pecado que acontece entre casais que não são casados. É um nível. O pecado de adultério é um outro nível, porque o pecado de fornicação, quando acontece, não são casados, é mais fácil de tratar e tudo, e aquela coisa. Agora, quando o adultério é uma quebra de confiança, é uma quebra de aliança, a família envolve, toda a família, que também a fornicação envolve, mas envolve de uma forma mais, como é que eu posso dizer para os irmãos, mais difícil de saber lidar. Então a fornicação é algo terrível. O pecadinho e pecadão não existe, mas as consequências são terríveis. O pecado de fornicação é uma consequência. Mesmo que, mas eu pedi perdão. Pode pedir perdão. A gente pode pedir perdão, mas as consequências elas vão vir. E o pecado de adultério é um pecado ainda mais terrível, porque se tiver só o casal, ainda é difícil e terrível. Se tiver filhos, é ainda pior. Então veja que o pecado do corpo é sim, e de fato, não está a família, não fala pecadinho e pecadão, mas é um pecado terrível. É um pecado que está nos mais altos graus de consequências terríveis que existe e que leva sim à morte. Infelizmente, hoje o pecado da sexualidade tem levado muitos líderes a sucumbir, e tem muitos que estão enrustidos e não pedem perdão, acham que não, que eu sou fraco, que não, tem que pedir perdão. E aqui nós temos que fugir do quê? Da aparência do mal. Não brinque com o pecado, não brinque, você jovem, não, você que não é casado, não brinque com esse negócio de eu consigo suportar. Ninguém consegue. Você pode uma vez ir lá, outra, mais uma hora vai pegar. E também você, para nós que somos casados, não adianta ficar brincando com a mulher alheia, no caso dos homens, e a mulher e também não dá para a mulher ficar brincando com o homem alheio, no caso as mulheres, não dá para ficar brincando. Nós temos que ser sensatos para não cair nesse pecado terrível, porque esse pecado, nós somos o templo do Espírito Santo e isso terrivelmente prejudica a nossa vida. Homossexualidade. A homossexualidade, infelizmente, é um dos pecados terríveis, meus irmãos. Hoje a sociedade, esse movimento LGBT, eles querem que a gente tem que aceitar eles de qualquer forma. Não que nós não amemos eles, nós amamos as pessoas, claro. Agora, a prática para nós é extremamente condenável. E a pessoa que entra nessa questão de homossexualidade, qual é o problema dela? É que ela não vê motivo para se arrepender. Ela acha que ela não precisa se arrepender porque ela nasceu no corpo errado, que ela deveria ser uma mulher, no caso, ou a mulher que deveria ser homem. Então são situações. Agora, e também é o pecado terrível, porque a pessoa não encontra lugar de arrependimento. Eu me arrependi do que? Eu estou certo. E as pessoas, infelizmente dentro da igreja, tem muitos ainda que incentivam essa prática. É difícil dizer, mas é a realidade. Transexualidade. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero, ou
disforia de gênero. Nesse transtorno, um homem se sente mulher. É aquilo que nós estamos falando da homossexualidade. A homossexualidade é uma continuação à transexualidade. Por quê? Porque a pessoa acha que está no corpo errado. Ah, mas eu tô... Então, meu irmão, infelizmente, mas isso aí tem que ser tratado com um psicólogo ou com alguma coisa? Deveria. Já que hoje a sociedade acha que não, que é isso mesmo, nasceu no corpo errado. Crianças. Tem países que estão fazendo cirurgia em crianças de 5 anos. Ah, mas a criança gosta de brincar de boneca, então ela é uma mulher. Não, meus irmãos, nós temos que ensinar as crianças, meninos a serem meninos e meninas a serem meninas. Agora tem que colocar um banheiro só, porque não tem problema, porque não pode mais falar de menino e menina, tem que ser gênero, não existe, não tem que ter mais pai e mãe, tem que ser cuidador. Irmãos, a primeira instituição que foi criada nessa terra foi a família. E a instituição que o inimigo mais luta para destruir é a família. Então veja que tudo isso é uma questão do inimigo das nossas almas. Então a transexualidade também é um pecado terrível. Não existe ninguém que nasceu no corpo errado. As pessoas nasceram no corpo certo. Quem nasceu menino, nasceu menino. Quem nasceu menina, nasceu menina. E aqui, no 3, a santificação do corpo. Os meios de santificação que vem da parte de Deus e a responsabilidade humana na santificação. Irmãos, tem a questão que nós temos que fazer, temos que buscar, temos que adorar a Deus. Deus nos dá todas as possibilidades para a gente melhorar a nossa vida com Ele, a presença dele na nossa vida. A gente tem a disponibilidade para cada vez melhorar na presença de Deus, mas também tem a nossa responsabilidade humana, porque nós não somos daqueles, se Deus quer assim é porque deveria ser assim. Não, se a gente pode fazer diferente, pode fazer melhor, as coisas podem acontecer. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher. Então é essa a questão da responsabilidade de Deus. Deus dá todas as possibilidades. E a nossa responsabilidade é saber fazer o quê? Administrar bem aquilo que Deus tem nos dado. O que é administrar bem? Fazendo boas escolhas para o nosso corpo. Fazendo boas escolhas para o nosso dia a dia. Aqui no 3, o culto racional e a mordomia do corpo. Um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Um sacrifício vivo, não é que a gente vai se matar para se sacrificar para Deus. Um sacrifício vivo. Deus quer que seja um sacrifício vivo e agradável. Uma pessoa que que está se sacrificando ainda viva no sentido de uma causa, e também que seja agradável a isso. Que seja uma pessoa agradável, uma pessoa de boa consciência. A gente está falando o quê? Do culto racional. A pessoa que raciocine bem. Uma pessoa que raciocinar acerca do reino de Deus, saiba administrar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação. Então, quando o crente tem a noção ou a mentalidade de dar o melhor para Deus, de administrar da melhor forma aquilo que é de Deus, esse sacrifício santo aqui, na questão de Deus para conosco, fica ainda melhor. Porque nós estamos fazendo o quê? Aquilo que nós podemos fazer de melhor. Então Deus vai nos dar aquilo que Ele tem de melhor também. Claro que não é uma troca com troco, meus irmãos. Não é isso. A questão é fazer melhor, buscar melhor, fazer mais, da melhor maneira possível, da melhor forma possível. Um sacrifício agradável, oferecendo-se em sacrifício vivo, salvo e visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Irmãos, aí fica a pergunta para nós. Nós temos valores, nós somos pessoas de valor. Será que a gente tem colocado nossos valores diante de Deus para que venha a ser o melhor uso? E aquele que aquele que a gente não tem tão bom assim, será que a gente está fazendo também com que venha a ter valor? Então veja que uma coisa que tem valor é uma coisa que é bem cuidada, uma coisa que é bem feita, uma coisa que é bem que faz uma manutenção diária para ela ter valor. Uma casa, para ela ter valor, ela precisa estar sempre reformada, precisa fazer manutenção da casa, senão ela não tem valor, ela perde-se o valor. E muitos de nós estamos perdendo valor porque nós não estamos fazendo a manutenção do nosso corpo. Que manutenção? Cuidando da nossa saúde, cuidando do nosso bem-estar físico, cuidando da nossa espiritualidade. Então o que acontece? A nossa vida não fica sendo um sacrifício vivo e agradável. Mas então quer dizer que Deus não aceita aquela pessoa que vem do mundo, cheia de pecado? É essa mesmo que nós temos que alcançar, e através da nossa vida, dando bons testemunhos, tu tem que alcançar aquela vida.
tem que alcançar aquela pessoa. Então é isso que Deus quer, que a gente administre o nosso corpo, administre a nossa mente, para que venha fluir dentro do nosso ser as coisas espirituais de Deus. E a nossa conclusão: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Fazer para Deus o melhor, cuidar daquilo que Ele nos deu, porque nós vamos prestar conta. Amém, meus irmãos? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.